Bom, dando continuidade, né, tranquilo. Então a gente viu que a presença do estudioso da Torá trouxe a memória diante de Deus a má conduta daquela senhora, que era uma mulher judia, mas ela vai, por causa do aperto, sair de Israel e vai viver em Sidom, que era um país vizinho a Israel, um país gentil, idólatra, e lá, pelo contexto, de acordo com a tradição judaica, ela vai se relacionar com um gentil e ter um filho desse gentil. E é justamente por causa da presença de Elias que essa conduta, que para a judia não é recomendável, né, que ela vai acabar perdendo o menino, morre em consequência da cobrança desse pecado, dessa má conduta. E aí ela vai e aceita que realmente andou errado, quando ela disse, né? Tu viestes aqui para trazer memória à minha iniquidade. Entendi. Então ela confessa que errou. Então ela não entendeu que foi culpa do profeta a morte da criança, mas que foi devido ao pecado dela. Isso, E perfeitamente. agora, uma vez que admitiu, o profeta orou, clamou a Deus e trouxe de volta a vida ao filho dela, é isso. Isso. Na medida em que ela confessou que estava errada, então ela expia o pecado. A dor da perca do menino faz com que ela expie o pecado, e agora com o pecado expiado, ela está pura. Ela não tem mais pecado. Aí nós podemos chamar a atenção aqui naquela parte onde o salário do pecado é a morte? Com certeza. Muito Esse bom. é o contexto, Muito né? bom, Perfeitamente. E agora, então, com uma mulher que expiou o pecado através do sofrimento dela, na perca do menino, na própria situação de viúva, né? perfeitamente, na fome que estava lá atormentando, a bênção divina, então, por ela ter feito techuvá, por ela ter reconhecido que estava errada, e ter ainda assim, sem ter nada que compartilhar, nem com ela, nem com o menino, mas ainda assim agregar mais um, que foi o profeta Elias, ela vai então ser merecedora de muitas bênçãos. E a primeira dessas bênçãos foi a comoção do profeta, que questionou a Deus e disse: meu Senhor, até a este menino, né, o filho dessa viúva. Então, a situação e o bom coração dessa senhora, reconhecendo os seus erros, né, que podemos dizer seus pecados, fez com que o eterno Deus achasse graça diante. Sim, perfeitamente. E a gente vai perceber pela história do profeta Elias que essa postura dele de comoção em relação a essa senhora não é comum. Elias não tem o coração mole, né? A gente percebe, né? Elias não tem o coração mole. A gente vai notar na historinha dele o seguinte: quando o rei Acabe, manipulado pela sua esposa Jezabel, vai agir de forma tirânica sobre o povo e seduz o povo à idolatria, lá tinha muitas mulheres, lá tinha muitas crianças, lá tinha muitos velhinhos, lá tinha gente de bem, só seduzido pelo governo a andar errado. Elias não teve dó de nenhum deles. E aí vai convocar aquela conferência em cima do monte dos profetas de Baal, né? E as escrituras, está lá no texto claramente, que depois que ele ganha a disputa, ele simplesmente diz: olha, quem for de Deus que mata aí seu companheiro, os profetas de Baal, e foram 400 pessoas que morreram naquele dia. Nossa. 400 pessoas que Elias mandou matar. Fora o motim que aconteceu, a divisão interna à guerra civil, e muito mais gente morreu, né? Muito mais gente morreu. A gente vai notar também que nesse meio tempo o profeta, cheio de indignação, levantou a mão para o céu e disse: não choverá em Israel até que eu diga que chova. E ficou sem chover por 3 anos e meio. Olha, veja, aqui no Nordeste, 3 anos e meio sem chover é uma desgraça, né? É devastador. Lá chovendo já é difícil. Complicado. Lá chovendo já é difícil. E ficou sem chover 3 anos e meio. Então veja quanto sofrimento a palavra do profeta trouxe. Porque Elias, para a tradição judaica, ela é a encarnação da justiça divina. E é isso, a justiça divina, ela não é flexível, né? Ela é incisiva, ela é dura, ela é amarga. E nem sempre a visita de um profeta é bênção, né? Geralmente Não, é um trabalho árduo. E aí eu já estou começando a ver o profeta Jonas fugindo. Percebe, né? Daquele dever que ele tinha que fazer. Então o profeta Elias ele tem uma natureza muito amarga, muito ríspida. Ele não era alguém dado ao convívio social.
Ele vivia pelo deserto. Não tem como uma pessoa assim conviver Não. junto da sociedade. A tolerância dele com o outro era muito pouco. E para ele se locomover, ele era tão elevado espiritualmente que o Eterno deu-lhe um poder particular que a gente só vê manifestado no Novo Testamento em um personagem apenas, que é no Filipe, que é de sumir num canto e aparecer no outro. É magnífico. Elias tinha essa característica justamente porque ele precisava dessas ferramentas, vou chamar assim de místicas, para poder sobreviver no tipo de terreno que ele acabou escolhendo para viver, né? Que foi o deserto. Bom, e aí o que é que acontece? Quando o Elias, então, vê a techuvá daquela mulher, toca aquilo profundamente no coração dele, e a natureza dele, de um extremo ao outro, né? Então, de alguém muito justo e rígido, então, pela lógica, o Elias, do contexto bíblico de sempre, vai chegar para aquela mulher e vai dizer assim, olha, é fruto dos seus pecados. Eita, que é aquela lá cipoada que ninguém quer levar, né? Perfeitamente, né? Em outro momento da escritura, ele está em cima de um monte, está lá meditando, e o rei Acabe manda o capitão com 50 homens, ou seja, 51 homens. E para ir buscar Elias, né? E o homem diz assim, Elias, homem de Deus, o rei manda chamar-te. Aí ele disse, eu sou homem de Deus, como você disse, que desce o fogo do céu e consuma tu e as 50. Desceu a labareda do céu e consumiu 51 homens. O rei, vendo que aquele grupo demorou a voltar, mandou mais 50, que morreu também. E mandou um terceiro. Aí esse terceiro, quando viu 102 torrado, já chegou chorando. Tremendo, o joelho ficou ruim, se ajoelhou, falou, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Aí sim, ele disse, tá bom, eu vou. E isso também me chama a atenção em um detalhe. Aqueles 51 primeiros morreram dizendo a verdade. Sim. Né? Porque sim. estava Elias, né, esse filho de Deus, quer dizer, eles, homem de Deus. Homem de Deus. E aí quando ele diz Elias, homem de Deus, eles estão falando a verdade. Sim. E aí por conta dessa verdade, é consumido. Perfeitamente. É interessante isso daí. Muito, né? Muito interessante. E aí foi onde esse terceiro capitão foi o que escapou, né? E ele vai escapar porque, se você observar, a postura dele vai ser semelhante ao dessa mulher. Porque é outra coisa que também para nós é interessante, eu gostaria muito que as meninas observassem essa fala, que é onde ele diz a verdade também, porém de um jeito respeitoso. No caso, uma palavra branda. Isso. Né? Então, fez com que Elias olhasse e não se ofendesse com a postura. Então, às vezes você está dizendo a verdade, você está falando a verdade, porém, no ímpeto de sua voz, você acaba ofendendo. O outro se sente afrontado. O outro se sente afrontado e aí você não está preparado para o que está vindo. Perfeito. Os dois capitães então falaram a verdade, mas o ímpeto dele afrontou a Elias. Né? Ele deixaram com que o título de capitão falasse antes deles. Isso. Então agora eles falaram a verdade, mas pela autoridade que se colocaram, acabaram sendo devorados pelo fogo. Muito interessante, eu gosto Parabéns. disso. Perfeito. Né? E esse terceiro capitão não, ele abriu mão do título, falou igualmente a verdade, igual aos dois, né? Mas aí reconheceu o homem de Deus como acima do exército, né? Exato. E foi aí onde ele conseguiu. Isso nos evoca uma máxima do rei Salomão, né? O grande rei Salomão, que disse que a resposta branda desvia a ira. Interessante. Não é? E assim a ira foi desviada desse terceiro capitão, assim a ira divina foi desviada de cima da mulher, porque ela fez techuvá e clamou a consciência do profeta, né? Tu vieste aqui para apresentar, fazer lembrar as minhas iniquidades. O profeta Elias, então, percebendo que teve benefícios, porque foi na casa onde o Eterno mandou que ele fosse, e ele foi acolhido, e o que ele deu em troca? A morte do menino. Complicado. Aí isso apertou o coração dele, então ele ora a Deus, e o Eterno vai e ressuscita o menino, e a tradição judaica vai além. O Jonas não só pede permissão, ou pede a Deus que o menino reviva, mas pede permissão para... Elias. O Elias, perfeito. É que a gente está com o livro, com a história do Jonas, acaba... Então o profeta Elias não só pede a Deus para ressuscitar o menino, mas também pede a Deus permissão para educá-lo. E a viúva deixa. E assim, a tradição deixa mais ou menos ali, não afirma, mas deixa, né, transparecer, de que Elias e a viúva se apaixonaram. Mas não tiveram. Que bonitinho, mas pelo tamanho da elevação espiritual do Elias, eles não tiveram nada.
A paixão dele foi, a ligação foi de espírito. Foi né? transformado em uma boa educação para o menino. Isso, o amor que Elias sentiu pela esposa foi tomar o menino por filho. Muito bom. Não é? E assim o menino se torna filho e discípulo de Elias, segundo o que a Torá assim nos aponta. Se a gente lembrar de Eber, um personagem que aparece lá na Bíblia, que foi o avô de Abraão, sobre Eber é dito assim, sobre Sem, na verdade, filho de Noé, diz assim, e Sem foi o pai de todos os filhos de Eber. Como é que Sem foi o pai dos filhos de Eber, já que Eber era o pai dos próprios filhos? Exato. É que a educação de Sem acabou educando Eber e os filhos de Eber. Aquela parte que você já trabalhou com a gente sobre o professor que educa, ele tem um potencial maior sobre o aluno do que o pai biológico. Isso, espiritualmente o mestre é mais pai do que o pai biológico. E você vendo aí essa história de Elias, você vê que se eles não tivessem atrelado uma união aí, se a gente olha para a sociedade, ia ficar difícil para ele educar essa criança, né? Perfeitamente. Que foi necessário essa roupagem para que as pessoas não viessem falar mal do profeta, né? Perfeito. Né? E aí o profeta Elias, então, toma o menino como discípulo, espiritualmente o menino vira filho de Elias, e ao contrário do que geralmente se pensa, Eliseu não foi o primeiro discípulo, então. Né? Interessante. Eliseu foi o segundo, ele vem depois, né? Jonas foi o primeiro discípulo. Aquele menino era o Jonas, né? Que o nome hebraico é Yoná. Eu acredito que as meninas vão ficar maravilhadas. Então tá aí a nossa primeira conversa de manhã, como sempre, né? A gente tá sempre tomando um café e falando aí sobre as escrituras. E dessa vez, devido a um pedido da Carol e da outra moça, como é o nome da moça? A Jaqueline. A Jaqueline. Então, um assunto delas, muito interessante no Chá das Mulheres, me fez com que doasse essas primeiras horas do café da manhã para uma explicação para elas. Né? Então, vai ser muito proveitoso essa nossa conversa. Muito bem.